Eu sou um tipo inquieto. Sempre fui. E não digo isso com orgulho, digo com inquietação. O sossego, para mim, só é merecido depois de muito esforço, quando conquistado no suor e no cansaço, quando chega junto com a exaustão. Ah, como é doce a água pura quando temos sede. Como é confortável a cama dura quando temos sono. Quanto luxo existe num simples banho e quanta satisfação existe num prato de comida, qualquer comida, na hora da fome. Sem esses merecimentos, sede, sono, cansaço e fome, deixamos de ser agradecidos. Aceitamos a vida como se ela fosse uma bijuteria qualquer. Meu trabalho, se é que posso chamar o que faço de trabalho, consiste basicamente em descobrir ou criar roteiros de contato com a natureza que depois transformo em livros e, ultimamente, também em filmes. Passo boa parte do meu tempo produtivo com a mochila nas costas, debaixo de sol e de chuva, dormindo em barraca, caminhando ou pedalando por trilhas, explorando. Inventei essa minha profissão não para ganhar dinheiro, mas para me manter livre. Se fosse obrigado a definir meu trabalho numa frase, diria que sou uma espécie de vagabundo profissional. Nós, inquietos, costumamos também ser curiosos. Não faz muito tempo, surfando na internet, descobri um roteiro de trekking, de caminhada em contato com a natureza, intitulado Cape Wrath Trail, a trilha do Cabo Wrath, que vinha com o subtítulo de O Trekking Mais Difícil da Grã-Bretanha. Era um percurso de 450 quilômetros que cruzava quase toda a extensão norte e sul das Highlands da Escócia. Achei interessante. As fotos no artigo mostravam paisagens dignas das sondas espaciais e fiquei intrigado. Será que ainda existem lugares selvagens na Grã-Bretanha? Numa das regiões mais desenvolvidas, tecnológicas e ricas do planeta? Pronto. Interesse e dúvida viraram curiosidade e disso para a obsessão foi um pulo. Comprei pelo computador meia dúzia de livros, guias de viagens e mapas. Comecei a ler tudo o que havia sobre o tema. E 2 meses mais tarde, lá estava eu, num avião rumo a Edimburgo, a capital da Escócia. Esse é o mapa da Grã-Bretanha. Aqui nós temos a Inglaterra, a divisa com a Escócia, que é tudo isso, mais essas 2 ilhas que ficam bem mais distantes para noroeste. Agora eu estou aqui em Edimburgo, a capital da Escócia. Glasgow, a maior cidade escocesa. Glasgow tem aproximadamente 1 milhão de habitantes, Edimburgo tem meio milhão. De Glasgow eu vou de trem até Fort William. O meu objetivo nessa viagem, um dos objetivos nessa viagem, é fazer um trekking selvagem de Fort William até a ponta noroeste da Grã-Bretanha, que é Cape Wrath, onde tem um farol e mais nada. Ninguém vive nessa ponta aqui. Quando comecei a travessia, eu sabia muito pouco sobre a Escócia, e menos ainda sobre as Highlands, as terras altas. Eu sabia, por exemplo, que chovia muito na região e que o solo era completamente encharcado. Mas não tinha ideia que as Highlands eram uma espécie de paraíso dos esportes de aventura na Europa, que havia trilhas para todos os lados, que vinha gente do mundo inteiro para acampar, subir montanhas, pedalar mountain bikes, remar caiaques, caminhar e se aventurar por ali. Sem querer, eu havia encontrado um tipo de meca da aventura e logo me senti em casa. Durante 22 dias,
Percorri sozinho os 450 quilômetros que separavam a cidadezinha de Fort William, aos pés do Ben Nevis, a montanha mais alta de toda a Grã-Bretanha, com apenas 1.345 metros de altitude, até um farol no extremo noroeste das Highlands, um promontório rochoso projetado no Oceano Atlântico como a proa de um imenso navio. Esse era o Cabo Wrath. Comecei a travessia no fim da terceira semana de outubro e terminei no começo da segunda semana de novembro, totalmente fora de temporada. Tive muita sorte de não ter pegado uma nevasca de começo de inverno e congelado no caminho. Sexto dia do trekking. Eu já caminhei uns 75 quilômetros, 80, sei lá, nem estou fazendo muito essas contas. Eu estou saindo de Barrisdale agora e indo para Shieldbridge, mas vou parar no meio do caminho, porque tem um trecho de uma navegação muito difícil, sem trilha, com um rio, 2, 3 rios difíceis para cruzar, e eu não quero fazer com o tempo desse jeito. Choveu muito, muito a noite passada, então os rios devem estar bem caudalosos. Mas eu vinha caminhando agora na trilha pensando que esses 5 dias já caminhados, o meu corpo se adaptou ao esforço, ao cansaço, as dores diminuíram, e um estado mental de cansaço também diminuiu em relação ao corpo. Mas é incrível como demora muito mais para a mente se adaptar. A mente ela reluta mais em aceitar as mudanças, em especial as mudanças que são tendendo ao desconforto. Então eu ainda estou lutando mentalmente com uma vontade de dormir um pouco mais, de tirar um dia de descanso, um estado mental de crítica, sabe, de reclamar, pô, só chove aqui, essa trilha molhada o tempo todo, eu nunca estou com o pé seco, tem que andar todo encapotado, etc, etc, etc. Na verdade, nada disso é ruim, a chuva não é ruim, a trilha lameada não é ruim, essas coisas são como são, essa é a realidade, né? Mas a minha mente fica lutando contra a realidade, e esse é um dos objetivos, talvez o maior, o único, que me traz para esse tipo de experiência. É tentar entender um pouco como minha mente é viciada e funciona sempre tendendo para o atalho, para o mínimo esforço, para o conforto, e tentar controlar um pouco mais isso. Tentar ser mais piloto da minha mente e menos passageiro dela. Passei dias sozinho, sem falar com mais ninguém, além dos fantasminhas na minha cabeça. E quando era obrigado a trocar ideias com alguém, depois de tanto tempo em silêncio, as palavras custavam a sair e eu ficava esgotado. O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Cruzei não sei quantos rios sem ponte, pela água gelada. Num mesmo dia, era possível fazer um pouco de sol, chover forte, fazer frio polar e ventar um furacão. Meus pés ficaram molhados do momento em que comecei a caminhar até a hora que terminei a travessia. O chulé, resultante de tanta umidade, era suficiente para me deixar encabulado. Mesmo sozinho, eu tinha vergonha do fedor nos meus pés. Uma liçãozinha que eu aprendi agora, na prática, em trekking de longa distância, a gente tem que lavar a meia, não tem jeito. Eu nunca tinha feito um trekking de mais de 10 dias, que é considerado média distância, né? E 10 dias eu levo 2, 3 pares de meia e vou trocando e acabou o trekking. Eu incinero as meias porque elas estão imundas, não dá nem vontade de lavar. Mas um trekking que nem esse, de mais de 20 dias, não tem jeito, tem que lavar as meias, as palmilhas da bota, tem que botar agora fez sol, está fazendo sol hoje, eu botei a bota no sol para ver se mata um pouco as bactérias, porque
O cheiro, nem eu tô aguentando. Acampei ao lado de um monumento histórico, debaixo de uma ponte de pedras, na beira de rios com trutas saltitantes e numa cova pedregosa e desconfortável que pelo menos me protegeu do frio e do vento. Mas dormi também em cabanas simples de alvenaria e gratuitas, conhecidas localmente como bosses, localizadas em lugares remotos e abertas ao público. Elas não tinham móveis, banheiro, água encanada ou eletricidade. Não era preciso fazer reserva prévia, nem havia garantia alguma de lugar disponível. Era só chegar, abrir a porta, entrar e esticar o saco de dormir sobre um tablado rústico de madeira. E quem precisa de mais? Essas casinhas eram verdadeiros palácios quando o clima lá fora era infernal, quando chovia sem parar, quando o vento assobiava ou quando o frio enrijecia pés e mãos. Bom, vou tentar fazer então um tour pelo Bossie. Esse é o Bossie Strathchilder, onde eu estou hospedado hoje, e amanhã eu chego em Cape Wrath. Então, esse Bossie, como vários que eu já fiquei, tem 2 cômodos. Tem esse cômodo que eu chamo de dormitório, eu já pendurei minha roupa para secar. Esse cômodo dormitório, em quase todos os Bossies, tem um tablado de madeira, onde a gente estica o saco de dormir e dorme. Esse Bossie em particular não é muito bem cuidado não, é dos mais maltratados que eu já fiquei. O pessoal deixou aqui umas galochas, sempre tem ferramenta, pá, serrote disponível nos Bossies. O outro cômodo nessa casa, que eu chamo de sala, de livings, tem uma lareira. Eu tentei fazer um fogo, mas não deu muito certo, para secar um pouco as meias, que ficaram bem molhadas. Em geral, todo Bossie tem mesa e cadeira. Eu estou ali escrevendo meu diário. E esse Bossie tem também, além de uma história interessante, que eu vou contar daqui a pouco, envolvendo essa figura aqui, esse Bossie tem uma cozinha improvisada. Como a maioria dos Bossies não tem água corrente, então a cozinha é apenas uma bancada, e com prateleiras. As pessoas deixam às vezes mantimento. Eu encontrei chá preto que tinha acabado o meu, eu encontrei aqui e já fiz uso. Bom, quem pintou as paredes do Bossie foi um cara chamado James McRory Smith, mais conhecido como Sandy, que morou 32 anos nessa casinha sozinho. E toda semana ele caminhava cerca de 30 quilômetros até a cidade, até Kinlochbervie, onde eu estive, e lá ele pegava o dinheiro da aposentadoria dele e também enchia a cara, né? Ele era o bebum da cidade, um cara cheio de história engraçada para contar. Quer dizer, que tem muita história engraçada a respeito dele, mas são histórias também tristes, né? De alcoolismo, de abuso com álcool. Do tipo, ele uma vez roubou as meias do padre que estavam penduradas para secar. Numa outra vez ele roubou dinheiro da caixa de doações da paróquia. Essas histórias, né? E ele era metido em astrologia, então fazia umas previsões meio malucas na cabeça dele, mas o fato é que ele viveu uma vida isolada, né? Aqui tá ele, o Sandy, viveu uma vida isolada, 32 anos aqui nessa casinha. Acho que faleceu em 1999 e é um personagem importante aqui, famoso na cidade, tem até livro escrito sobre ele. E eu sou hóspede, então, desse Bossie, onde o Sandy viveu por 32 anos. E quem quiser saber mais sobre essa aventura, é só ler meu livro Highlands, Por Baixo do Saiote Escocês. Descobri nessa viagem que as Highlands eram repletas de cabanas assim e que há gerações elas faziam parte da cultura local. Descobri também que o whisky quer dizer água da vida e que deve ser bebido com reverência. Conheci um pouco da história local, pontuada de guerras, batalhas, revoltas e reviravoltas. Vizinhos cortando a cabeça de vizinhos. O clã MacDonald, que odiava os Mackenzie, que odiavam os McGregor, que odiavam os MacLean,
que odiavam os MacLeod e assim por diante, mas no final, todos odiavam mesmo os ingleses. Conheci também um pouco da geografia, onde toda montanha, mesmo as menores e mais insignificantes, tinha nome e história, e todos os nomes eram em gaélico escocês, a antiga língua local. Aprendi que o povo original gostava muito de música, de dança, de poesia e, claro, de uísque e de uma boa briga. Especialmente se fosse contra um vizinho próximo ou, melhor ainda, contra os ingleses invasores. Tive contato com a tradição da hospitalidade Highlander e entendi o amor ancestral que todos tinham por seus vales, rios, lagos e montanhas, que eles chamam de Glen, Alt, Loch e Ben. A paisagem ondulante e angulosa das Highlands, quase sempre pelada de árvores, constantemente alagada e desconfortável, desgastada pelo tempo e pelo clima e muitas vezes de aparência lunar, conseguia ser bonita como poucas. Uma beleza simples e primordial. Voltei para o Brasil contaminado. Eu me sentia um Highlander. Trouxe comigo na bagagem muita roupa suja e mais de 100 livros. Eu queria ler, estudar, aprender e saber tudo sobre a região. Eu precisava voltar e experimentar mais daquele cenário tão especial. E assim, 6 meses mais tarde, lá estava eu de volta. Mas dessa vez de bicicleta e muito bem acompanhado. Esperando o quê? Esperando vocês. Pra onde? Pra Pitlochry. O que a gente vai fazer lá? Começar a pedalar. Com a ajuda de um amigo construtor de quadros de bicicleta e de empresas parceiras do segmento ciclístico, montei uma mountain bike tandem, uma bicicleta dupla de trilha para 2 pessoas. Mandei escrever no quadro o meu nome e o nome da minha esposa, Adriana Braga, minha companheira de vida e de aventura. A bicicleta ficou pronta dias antes do nosso aniversário de 20 anos de casamento. Nossa segunda lua de mel seria nas Highlands da Escócia, pedalando juntos pela primeira vez na vida, na primeira viagem de bicicleta da Adri, percorrendo mais de 700 quilômetros de trilhas em 18 dias de pedal, acampando e caçando bosses para dormir no caminho. Perfeito, mais romântico impossível. E tem gente que prefere ir para Nova York ou Paris, vai entender. Pedalar uma mountain bike dupla por trilhas não é fácil, mas passar 20 anos casado com alguém também não é fácil. Mas quem disse que o fácil é bom? Não tem descanso um do outro, né? É um tratamento intensivo de casamento mesmo, né? Então, discutir a relação numa tandem acontece. DR acontece o tempo todo. Meu casamento com a Adriana não deve ser muito diferente de qualquer outro, embora também seja único. Mas nossa união tem uma certa peculiaridade que lembra muito uma viagem de bicicleta, especialmente numa bike dupla. Os dois sempre tiveram a consciência de que é preciso esforço e equilíbrio para manter o casamento e uma bicicleta em pé, mas que sem relaxamento a coisa também não anda. Um não pode se esforçar mais do que o outro, e toda ajuda, todo esforço, toda atenção merece reconhecimento e agradecimento. Obstáculos vão aparecer no caminho. Eles, inclusive, são os melhores professores na arte da trilha e na arte da vida. E o objetivo não pode ser simplesmente vencer, ultrapassar e esquecer os problemas. É preciso olhar as dificuldades de frente e, às vezes, ter a humildade de admitir que não dá para resolver sozinho, ou que não dá para resolver de jeito nenhum, que é preciso descer da bike ou do pedestal, empurrar ou até voltar para trás, humildemente.
Tanto no casamento quanto na bike, é preciso trabalhar em conjunto, com leveza, atenção e uma boa dose de alegria. Sem alegria, a trilha e a vida a dois cai na rotina e vira obrigação. Mas ninguém tem obrigação de ficar casado ou de andar de bicicleta. Essas coisas a gente faz por prazer. Tem que ter uma preocupação com o outro. Tem que ter uma coisa que a Adri me ensinou. Ela sempre fala, né, que a gente tem que cuidar do outro, tem que olhar para o outro. Às vezes basta olhar para o outro, né, que tem muito a ver com meditação, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Adri, o que a gente fez hoje? Você ficou desprevenida. Com esse raciocínio em mente, começamos nossa aventura confiantes. Não tinha como dar errado. Adriana é psicóloga, foi professora de yoga por muitos anos, medita todos os dias, pedala dia sim, dia não, cozinha como um chefe e topa tudo. Ela tempera a minha vida com sorrisos e brincadeiras, porque eu tenho a tendência de pensar demais, ser sério demais, adicionar peso extra às coisas. Difícil encontrar companhia melhor do que ela. Mas logo no primeiro dia de pedal, acho que exagerei na quilometragem, no peso da bagagem cheia de comida, na escolha do roteiro com uma longa subida de montanha, e acho que a ansiedade fez com que eu forçasse demais o ritmo. O resultado foi que, no fim do dia, os joelhos da minha parceira estavam inflamados e mais doloridos do que dedão depois de martelada. Dormimos essa primeira noite num bosque à beira de um grande lago de águas geladas, e a Adriana passou um tempão com os joelhos submersos, fazendo terapia de gelo. A pele dela ficou azul de frio, mas a dor diminuiu bastante, provando que criatividade é tudo em viagens de aventura. Calator Stables, o primeiro boss da viagem. Esse daqui era um estábulo aqui na propriedade Balmoral, da Rainha Elizabeth. A gente vai dormir como hóspede da rainha. Mostra pra gente o que tem na casa, Dri. A gente acabou de chegar. 5 estrelas. 5 estrelas. Tem até poltrona. Ó, tem poltrona. Bom, o pessoal deixou um pouco de sujeira aqui, né? Garrafa vazia. Tem pouco móvel, tem umas cadeiras, a gente já desovou toda a tralha ali. Aqui tem outra mesinha. Aqui tem os beliches. E aqui tem um quarto com 4 camas, 2 beliches, sem colchão. Cadeira e mais nada. É isso. Calator Stable. I'm so happy. É aqui que a gente vai passar a noite então, né? Finally. Pedalamos 67 quilômetros. E agora a gente vai descansar, comer alguma coisa e descansar, né? Foi maravilhoso. Vem cá. Vamos comemorar. Primeiro dia. Aí, primeira noite, primeiro boss. É claro que a rainha não apareceu para nos dar as boas-vindas, mas tudo bem, desfrutamos da casinha do mesmo jeito. E quando deixamos essa cabana, cruzamos 2 carrões 4x4 pretos, de vidros escuros, numa estradinha de terra dentro de um bosque antigo e silencioso. 2 Range Rover apressados que pareciam blindados. Acho que dentro estava o príncipe Charles, que frequenta muito o castelo da família real ali por perto, Balmoral. Mas nem deu para fazer um selfie com o príncipe. Pedalar uma tandem, uma bike dupla, tem suas vantagens e desvantagens. Quem está atrás, e a Adriana vai sempre atrás, não consegue ver nada do que está na frente da bike, mas em compensação consegue observar a paisagem lateral, o céu e detalhes no caminho. Quem está na frente pilota a bike sozinho, muda as marchas, aciona os freios e vira o guidão. Quem está na frente é chamado de capitão, e quem fica atrás é o segundo.
Nossa dinâmica juntos funcionava assim. A Adri avisava quando via algum bicho no caminho, um veado vermelho pastando, uma vaca das Highlands de pelagem Rastafari, uma águia nos céus. E eu me esforçava para ver o bicho sem perder a direção e capotar com a bicicleta. Ela avisava também se a marcha estava muito pesada ou muito leve, se as pernas dela doíam ou giravam em falso. Mas a grande vantagem é que vivíamos cada centímetro do caminho juntos, cada buraco, cada pedra no caminho, cada lufada de vento, cada subida ou descida. Toda a experiência da viagem de bicicleta era uma experiência coletiva, saboreada pelos dois de forma simultânea. Difícil imaginar uma atividade mais construtiva para um casal. Quando éramos obrigados a empurrar a bike, eu caminhava segurando o guidão e a Adriana empurrava a bicicleta por trás. E isso aconteceu muitas vezes. Sempre que o terreno ficava íngreme ou acidentado demais. Sempre que aparecia um obstáculo difícil demais para vencer no pedal. Mas como nós éramos autossuficientes, podíamos parar e acampar a qualquer hora, em qualquer lugar, então nunca sofríamos a pressão de ter que chegar a algum lugar específico. E na Escócia não existe proibição de acampar fora de áreas pré-determinadas de camping. Se não for uma propriedade privada, murada e fechada, tipo o jardim de uma residência, qualquer um pode armar uma barraca em qualquer lugar fora das cidades. Quando chegamos ao litoral oeste das Highlands, no 9º dia de viagem, visitamos uma praia semideserta chamada Sandaig, onde viveu o escritor escocês Gavin Maxwell. Aqui chama-se Sandaig, mas o nome fictício é Camus Fearna, que foi o local onde o escritor escocês Gavin Maxwell viveu por um tempo e escreveu o livro Ring of Bright Water, que acho que não tem tradução ainda em português, mas que o Walt Disney filmou na década de 70, no começo da década de 70, e foi um sucesso. Mas ali onde tem uma pedra, no canto ali, era onde ficava o chalezinho bem simples, onde o Gavin Maxwell escreveu o livro e viveu durante muito tempo. Ele veio para cá porque ele precisava de tranquilidade para escrever e também estava numa relação muito intensa com uma lontra que ele começou a criar. Um animal selvagem que ele domesticou e que estava impossível viver com esse bicho em Londres. Então o Gavin viveu aqui com a lontra e o livro Ring of Bright Water fala sobre isso. Foi um livro que fez muito sucesso. E é um livro também importante porque foi escrito na década de 60, acho que 62, se não me engano, e falava de preservação da natureza, falava de proteção aos animais, numa época que ninguém ligava muito para isso. E o Gavin era uma figura muito conhecida, filho de aristocratas, amigo da família real britânica, já um escritor consagrado, um aventureiro também consagrado, um cara muito controverso, né? Ele era bissexual e numa época em que o homossexualismo aqui na Grã-Bretanha era inclusive crime, passível de prisão. Então assim, ele era um cara que vivia realmente fora da caixinha. E esse lugar é um lugar de peregrinação. Muita gente vem para cá por conta dos livros do Maxwell, do pensamento dele. A gente acampou aqui nessa prainha e junto com um escocês, muito simpático, que foi o nosso único vizinho essa noite. E ele me contou que em agosto, né, a gente está em maio, em agosto ele veio aqui espalhar as cinzas da mãe dele, que morreu, e era fã do Maxwell e dos livros dele. Então esse é o tipo de lugar, né, que Camus Fearna realmente atrai emoções fortes, atrai gente do mundo inteiro. Tenho a impressão que Gavin Maxwell e eu sempre procuramos a mesma coisa e de uma forma parecida. Um jeito de nos conhecermos melhor através da ação, para depois expressarmos essa jornada interior para os outros em forma de textos.
Acho que tanto ele quanto eu acreditamos que a verdade, no fundo de cada um de nós, é comum a todos. Conhecendo a mim, posso conhecer toda a humanidade. Visitar Camusfearna foi especial para mim. No trecho seguinte da viagem, nós pulamos de ilha em ilha para conhecer um lado menos acessível da Escócia. O arquipélago escocês tem mais de 790 ilhas e ilhotas catalogadas, algumas que só aparecem na maré baixa. Grande parte do que resta da cultura gaélica, de origem celta da Irlanda, e que dominou por séculos as Highlands, está concentrada nas ilhas maiores a oeste do corpo central da Escócia. Em algumas vilas e aldeias, o idioma cotidiano ainda é o gaélico escocês. A religião protestante presbiteriana é a dominante, e o descanso dominical, chamado de Sabbath, proíbe até que se pendure roupa no varal ou que crianças brinquem em playgrounds aos domingos. Na ilha de Skye, dormimos uma noite num bosque minúsculo, com capacidade para apenas 3 pessoas. Era um caixote de madeira e vidro, no topo de um penhasco à beira-mar, de frente para a imensidão do Atlântico. O lugar já foi ponto de vigilância de submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e serviu de base científica para a observação de baleias. Hoje, é um abrigo simples num lugar remoto, aberto para aventureiros como Adriana e eu. E como geralmente acontece nessas viagens, voltei com a certeza de que o mundo pode ser grande e ao mesmo tempo pequeno. Tudo depende da nossa disposição. Viajar de bicicleta ensina que o mundo é do tamanho das nossas pernas e que cabe nos nossos braços. Preguiça, comodismo e apego ao conforto são vícios recentes na história da humanidade. Nossa genética é a mesma dos tempos em que nossos antepassados corriam vestidos em peles de animais caçando pelas Highlands da Escócia. E o cenário, em alguns lugares por lá, mudou muito pouco desde então. Essa vila, ela data do século XIX, do começo do século XIX, 1820 mais ou menos. São casas de pedra, cobertas com palha, e eles usam pedras para que o vento não leve a palha embora e jogam a rede de pesca em cima para segurar o telhado. Viagens de aventura como essa podem parecer transformadoras ou até transcendentais, mas na verdade elas são restauradoras. Elas restituem nossa verdadeira condição humana. Nos fazem entender o que o filósofo, escritor e ambientalista escocês John Muir quis dizer quando escreveu que o caminho mais claro para a compreensão do universo é através de uma floresta selvagem. Por mais que a gente se cerque de tecnologia e conforto e nos distanciemos da natureza, ela nunca se afasta de nós.